E aí galera, bora para mais um importante assunto da genética, herança ligada ao sexo. Solta a vinheta e confere. Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo. E olha só, trouxe aqui para vocês o principal exemplo de herança sexual. É a herança ligada ao sexo. Galera, o que é uma herança ligada ao sexo? Uma herança ligada ao sexo é uma herança que está localizada, o gene está localizado no cromossomo X, na região que não possui homologia com o cromossomo Y. Pera aí, o que é isso? Presta atenção, galera. Vocês sabem que nos mamíferos nós temos um sistema de determinação sexual cromossômica, é o sistema XY, onde as fêmeas são sexo homogamético, elas possuem os cromossomos sexuais iguais, 2 cromossomos X, e o macho é o sexo heterogamético, ele é XY. O cromossomo X e o Y, eles não são totalmente diferentes. Eles possuem uma região, que aqui na minha imagem seria essa região aqui, que é uma região chamada de região homóloga entre X e Y. Ou seja, essas regiões possuem os mesmos tipos de genes, para as mesmas características. Só que tanto o cromossomo Y quanto o cromossomo X possuem as regiões que são exclusivas deles, que são chamadas regiões não homólogas. Portanto, o cromossomo Y tem uma região não homóloga, então essa região aqui só ele tem, então seria a região não homóloga do cromossomo Y. Então só homens possuem genes, esses genes aqui, né? Porque só o homem tem cromossomo Y. Só que o cromossomo X, que ele é grande, bem maior que o Y, ele também possui a região não homóloga dele. O que significa isso? A região do X que o Y não tem correspondência, então não tem aqueles genes no cromossomo Y. É aqui que nós vamos focar, nessa região não homóloga do cromossomo X, porque é aqui onde está o gene das heranças chamadas heranças ligadas ao sexo. Temos alguns exemplos, os 3 principais exemplos que as questões trazem são o daltonismo, que é a incapacidade ali de diferenciar, distinguir algumas cores, principalmente do vermelho, do verde, do amarelo, né, que é essa faixa. A hemofilia, que é um dos fatores, uma das causas de pessoas que têm problemas de coagulação sanguínea, e a distrofia muscular de Duchenne, também é uma outra característica, uma doença degenerativa, a pessoa vai atrofiando os músculos. Eu vou dar algum exemplo aqui. Então, galera, não interessa qual o exemplo que a questão trouxer para ti. A interpretação do problema e a forma de resolver a questão é sempre a mesma. Se o gene está no cromossomo X e não tem no Y, o homem, como ele é XY, eu vou pegar como exemplo aqui a hemofilia, tá? Então presta atenção, na hemofilia nós temos 2 genes, o gene Hzão, que determina o fenótipo normal, então a pessoa coagula o sangue normalmente, e o Hzinho, que é um gene recessivo, portanto, que determina a hemofilia. Então nós temos aqui exemplos de heranças ligadas ao sexo, onde o gene é recessivo, então heranças recessivas ligadas ao sexo. Olha só, o homem ele tem um X e tem um Y. Como o gene está só no cromossomo X, o homem tem um gene só. Ou ele é XHzão, Y, portanto será um homem com fenótipo normal, porque ele tem um gene normal, que é dominante, ou ele é XHzinho Y, e aí ele será hemofílico, portanto. Repara uma coisa bem importante, o homem, como ele tem um cromossomo X só, não chamamos mais ele de heterozigoto e homozigoto, porque não tem mais aquele esquema de ele ter um par de genes iguais ou um par de genes diferentes entre si. Então o homem ou é XHzão Y e ele vai ser normal, ou XHzinho Y e será hemofílico. Já a mulher, presta atenção, porque a mulher, como ela tem 2 cromossomos X, ela terá 2 genes para uma característica cujo gene está localizado no cromossomo X na parte não homóloga. Então a mulher pode ser homozigota dominante, XHzão, então terá o fenótipo normal, já que ela possui 2 genes normais. A mulher pode ser XHzão, XHzinho, então mulher heterozigota. E aí, como o gene do nosso exemplo, o da hemofilia é recessivo, a mulher aqui será normal, porque ela tem um gene normal, mas nós chamamos isso de normal portadora. Presta atenção, porque se a questão te falar isso no enunciado, que uma mulher é normal portadora,
tu vai ter que usar essa informação. Significa que ela é normal, fenótipo normal, mas ela carrega um gene. Se ela carrega esse gene é porque ela pode mandar para os seus filhos. Então fica ligado que a gente já vai fazer exemplos disso. Mas a mulher também pode ser homozigota recessiva, XHzinho, XHzinho, então ela será hemofílica. Tem muita gente que acha que não existem mulheres hemofílicas ou não existem mulheres daltônicas por aí. É claro que existem, galera. Existe, mas só que a chance é muito menor, porque concordam, ó, para uma mulher ser hemofílica, por exemplo, ela tem que ter os dois genes para hemofilia. Então ela tem que ter recebido o gene da hemofilia do pai e o gene da mãe. Então há uma probabilidade muito menor disso ocorrer, como no homem, por exemplo, que basta ele ter um genezinho da hemofilia para ser hemofílico. Beleza? Então agora vamos passar para algumas situações, alguns exemplos de como as questões podem abordar isso. Bora lá! Então vamos lá, galera, para você que está acompanhando aqui, deixei o nosso exemplo da hemofilia e vamos pegar um cruzamento. O que nós temos aqui? O cruzamento entre um homem hemofílico com uma mulher normal portadora. Se a questão te der qualquer tipo de cruzamento, tu vai resolver igual como se fosse exemplo de primeira lei de Mendel. Vai fazer o quadrinho desse cruzamento e a minha sugestão para ti agora é que tu coloque os próprios cromossomos sexuais e nesse quadrinho. Então, o que esse homem pode mandar para os seus filhos? Ou esse X, que tem o Hzinho, ou o cromossomo Y. A mulher pode mandar o X que tem o Hzão ou o X que tem o Hzinho. E aí tu vai promovendo os encontros desses genes que pai e mãe podem mandar para os seus filhos. Então nós temos XHzão, XHzinho, seria uma menina normal portadora, XHzinho do pai e da mãe, então formaria uma filha, uma menina hemofílica, XHzão Y, um homem normal, XHzinho Y, um homem hemofílico. Então observa que esse casal, ele tem 50% de chance de ter uma criança hemofílica. Porque o homem possui 50% de chance de ser hemofílico e a menina, filha desse casal, também. Dá para visualizar isso nesse quadro. Agora eu vou fazer umas perguntas para você. Vamos ver se tu consegue raciocinar isso de cabeça. Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro ou falso? Se um homem é hemofílico, a culpa foi da mãe. Se um homem é hemofílico, a culpa, quem mandou esse gene para ele foi a mãe. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, galera. Presta atenção, pensa comigo. Para um homem ser hemofílico, ele não é XHzinho Y? Quem mandou para ele esse cromossomo X? Foi o pai dele ou foi a mãe dele? Foi a mãe dele, porque o pai manda para o seu filho homem o cromossomo Y. Logo, um homem recebeu o seu cromossomo X obrigatoriamente de sua mãe. Como o gene da hemofilia está só no X, se um homem é hemofílico, quem mandou esse X com hemofilia foi a mãe dele. Significa que a mãe dele é hemofílica também? Não, a mãe dele pode ser normal, portadora, como essa mulher aqui. Então repara, nessa tabela, tá vendo esse menino aqui, ó? Esse menino é hemofílico, certo? Quem mandou esse gene de hemofilia para ele? Foi a mãe, porque o pai mandou o Y. Beleza? Um outro VOF para a gente fechar e fazer uma questãozinha. Um homem normal jamais terá uma filha hemofílica. Um homem normal jamais terá uma filha hemofílica. Verdadeiro também. Por que verdadeiro? Um homem normal, ele é assim, ó, XHzão Y. O que ele manda para suas filhas mulheres? Qual cromossomo? Ele manda o cromossomo X. Então não importa qual seja o genótipo da sua mulher, todas as filhas meninas desse homem receberão um X com um cromossomo, um X com um gene, melhor dizendo, dominante, um gene normal. Então, não importa o gene que elas recebam da mãe, pode ser o da hemofilia ou normal, ela não vai ser hemofílica, o máximo que ela será é portadora, dependendo do gene que ela receber da mãe. Beleza? Agora eu peço para vocês lerem a questão que vem em seguir, dá um pause no vídeo, tenta fazer sozinho e depois dá um play, porque a gente vai resolver aqui junto. Então, galera, quer ver se conseguiu resolver a questão corretamente? Aqui temos o nosso heredograma. A questão ela dizia que foi constatado que Antônio possui um problema, uma doença
que é causada por um gene recessivo localizado na porção ímpar do cromossomo X. O que ela quis dizer com isso? Porção ímpar do cromossomo X é uma porção que não tem o seu par. Ou seja, está no cromossomo X do Antônio, mas não tem no cromossomo Y. Então isso é uma herança recessiva ligada ao sexo, que é aquela que está localizada no cromossomo X, como o daltonismo, hemofilia, distrofia muscular, que nós comentamos agora há pouco. Então o que nós temos? A questão quer saber quem mais tem esse gene além do Antônio. Coloquei aqui, concordo que todos os homens são XY, todas as mulheres são XX. E aí vamos começar pelo Antônio, é óbvio que ele tem o gene, e eu pergunto para ti, quem foi que mandou o gene pro Antônio? O gene está no cromossomo X do Antônio. O Antônio é XY. Então quem mandou o cromossomo Y pro Antônio? Foi o pai dele, foi o seu Augusto. Então, se o seu Augusto mandou o cromossomo Y para o Antônio, quem mandou o cromossomo X com o gene da doença foi a Dona Adélia. A Dona Adélia tem o cromossomo da doença, mas a Dona Adélia é doente? Não é doente, portanto, o genótipo da Dona Adélia seria, vamos dar uma letra, vamos dar assim, azão, dizemos que é o gene normal e azinho, o gene da doença, pode ser assim? Se a gente puder dizer assim, ó, Dona Adélia seria Xazão, Xazinho, normal portadora. Galera, quem mais tem o gene da doença? Pensa comigo, Antônio, como é Antônio? Antônio, ele é X, Azinho Y, ele recebeu o gene da doença da Adélia. Então, para quem que ele manda esse cromossomo X? Para todas as filhas mulheres dele. Porque ele manda o Y para os seus filhos, então o Aurélio recebeu o cromossomo Y do seu pai Antônio, e a Cláudia recebeu o cromossomo X com o gene da doença do seu pai Antônio. Portanto, Claudinha também possui o gene da doença, mas ela também não é doente. Então ela é Xazão, Xazinho, ela também é normal portadora. Então a tua resposta seria Adélia e Cláudia, elas também possuem o gene. Mas vamos tentar completar esse heredograma para a gente fechar bem certinho aqui. Será que a gente consegue saber o genótipo de todo mundo? Vamos tentar? Pensa comigo, Augusto. Augusto é doente? Não é. Se ele não, como ele tem um cromossomo X só, ou ele vai ter o gene da doença, que seria Xazão, ou ele vai ter Xazinho, ou ele vai ser normal Xazão. O que ele tem aqui, cara? Ele é Xazão porque ele não é doente. A mesma coisa a gente observa com Rogério e Fernando. Eles não são portadores da doença. Portanto, o único gene que eles possuem também é o Xazão. Com Aurélio a mesma coisa. Ele também não é doente, portanto ele é Xazão Y. E agora a gente vem para as meninas. Vamos lá, galera, o que a gente pode analisar tanto da Nancy, quanto da Maria, quanto da Elisa? O que nós podemos observar com isso? Olha só, a Nancy e a Maria, elas receberam esse X do pai delas, com certeza. Então elas têm um Xazão vindo do papai Augusto, e elas, tudo bem, não são doentes, portanto elas teriam que ter um X normal mesmo. Mas a mãe delas, a Adélia, ela manda ou o Xazão ou o Xazinho. E infelizmente, só olhando para o fenótipo da Nancy e da Maria, não tem como tu ter certeza qual dos dois genes a mamãe Adélia mandou para elas. Então tu fica com essa dúvida. Como é que daria para descobrir? Se Maria e Nancy elas casassem, tivessem algum filho e nascesse um filho homem afetado ali, ou aí daria para saber, uma menina afetada, daria para saber o outro gene que elas tinham aqui, mas esse aqui não dá para saber se a mãe mandou o normal ou se a mãe mandou o gene da doença. A mesma coisa a gente tem aqui com a Elisa. A Elisa não faz parte dessa família, ela simplesmente é esposa do Antônio, mas o que nós sabemos olhando para essa mulher é que ela tem um Xazão, senão ela seria doente, se ela fosse Xazinho. O outro gene a gente não tem como saber.
porque ela não possui. Se nascesse aqui um menino doente, aí sim a gente descobriria que ela tem um XAzinho para mandar. Mas não foi o caso, então o que a questão queria era, além de Antônio, quem mais é portador do gene da doença, e tu descobriu que Adélia e Cláudia se enquadram nessa questão. Beleza, galera? Entenderam? Se não entenderam, deixe seu comentário aqui, deixe sua dúvida, que eu explico outras questões para vocês. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.